Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade ao módulo Capacitação para Funcionários, vamos falar sobre formação avançada, da qual está dividida em 4 partes: orientação aos aplicadores, conselhos vicentinos, obras unidas e gestão de pessoas. Esta parte do módulo deve ser aplicada somente para os servidores que atuam na administração, na secretaria e recepção das unidades vicentinas. Mas é importante lembrar que os assuntos quem foi Frederico Ozanam, quem foi São Vicente de Paulo e atendimento aos familiares e à comunidade deverão ser ministrados também na formação avançada. Fiquem atentos! Quando forem aplicar o módulo para os funcionários dos conselhos e obras unidas, utilizem sempre os assuntos específicos. A Sociedade de São Vicente de Paulo foi fundada em 1833, na França, e seu crescimento se deu muito rápido, espalhando-se pelos países europeus. E com isso, surgiu a necessidade de uma estrutura organizacional. A criação de um conselho para unir as conferências e, assim, garantir seus objetivos e o espírito original foi o subsídio indispensável para, em 1835, fundar-se o Conselho Particular e, ainda no mesmo ano, o Conselho Geral, seguido da fundação dos Conselhos Nacionais, ocorrida no ano de 1850, e fechando a hierarquia da Sociedade de São Vicente de Paulo em 1856, quando foram criados os Conselhos Centrais. No ano de 1835, surgiu a necessidade de criar um manual de orientação e de organização, passando a ser o elemento vital para as conferências e demais conselhos e unidades vicentinas, resultando na regra que temos hoje. E é graças a esta preocupação de Ozanam e seus companheiros que a Sociedade de São Vicente de Paulo é a mesma no mundo todo. Mas qual a função dos conselhos vicentinos? Vejamos o que a regra nos diz. Os conselhos vicentinos existem para servir todas as conferências que coordenam, ajudando-as a desenvolver a vida espiritual, a intensificar o seu serviço e a diversificar suas atividades para que possam estar conscientes das necessidades dos que sofrem. Os conselhos, em todas as suas instâncias, quer seja particular, central, metropolitano, nacional ou geral internacional, são chamados a criar novas conferências, a ajudar na expansão das conferências já existentes e encorajar obras unidas e obras especiais. Eles formam uma estrutura de responsabilidade e de serviço. São unidos entre si e servem na caridade, com santidade e em favor dos pobres, com base no regulamento da Sociedade de São Vicente de Paulo. Mas os conselhos também têm funções cristã e administrativa. Os conselhos devem atuar como agente motivador da ação cristã, da vocação e do carisma vicentino, pois a Sociedade de São Vicente de Paulo é uma instituição cristã para a vida na caridade, através do serviço direto aos pobres. Por isso, devem ter sua função cristã fundamentada nos ensinamentos da Igreja e nas origens da Sociedade de São Vicente de Paulo, cumprindo com fidelidade o carisma e a espiritualidade proposta por seus fundadores, o amor e o serviço aos pobres. Mas como a Sociedade de São Vicente de Paulo é uma instituição que possui uma estrutura organizacional, os conselhos vicentinos também têm função administrativa, que deve ser embasada no zelo. Suas diretorias administram e orientam todo o trabalho das unidades vicentinas
em sua área de atuação, cuidando para que o carisma vicentino seja efetivo em todos os trabalhos. Como se organiza um conselho vicentino? Cada conselho tem uma área de atuação específica, sendo definida a partir de 3 elementos: município, diocese e paróquia. É composto por uma diretoria formada pela eleição de seu presidente, e este nomeia seus auxiliares administrativos, que são eles vice-presidente, secretário e tesoureiro, bem como os coordenadores de comissões e departamentos. Quais são as atividades específicas dos conselhos? Realizar reuniões mensais, que são as ordinárias, e sempre que houver necessidade, que são as reuniões extraordinárias. Visitar e orientar as unidades a ele vinculadas. Visitas estas tão essenciais quanto as visitas aos assistidos. Todos exercem suas funções de forma voluntária, por serem vocacionados. Executam suas atividades através da entrega, da doação, do zelo e do amor à sociedade de São Vicente de Paulo, de acordo com a disponibilidade de tempo. Assim, para o bom funcionamento do Conselho, faz-se necessária a contratação de funcionários tais como secretária executiva, recepcionista e outros de acordo com a necessidade e a dimensão do serviço prestado. E estes colaboradores devem passar por uma capacitação que lhes forneçam conhecimentos sobre o funcionamento da Sociedade de São Vicente de Paulo. Conheçamos agora as funções de cada colaborador. Secretária executiva deve ser alguém de confiança do presidente, ter espírito de liderança e de equipe, prestar serviços administrativos orientados pelo presidente do conselho, ter flexibilidade para saber atender bem e cooperar na demanda dos trabalhos e na realização dos mesmos. Recepcionista é a pessoa que realiza o primeiro contato com as pessoas, visitantes, funcionários, parceiros ou vicentinos. Precisa ter habilidade para lidar com o público pessoalmente, por telefone e através de outros meios de comunicação. E é necessário conhecer bem a instituição. Vocês sabem o que é Obra Unida? Obra Unida é uma unidade vicentina com personalidade jurídica que possui diretoria própria e está vinculada e subordinada aos conselhos centrais e metropolitanos e, em casos especiais, ao conselho particular. É uma obra de caridade unida à Sociedade de São Vicente de Paulo. Pode ser asilos, creches, hospitais, abrigos, albergues, educandários, entre outros. Tem como função atender casos de necessidades extremas, de acompanhamento diário. Sua organização se dá de forma a suprir a necessidade especial de caridade e de justiça em favor dos pobres. Tem uma diretoria formada por presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. Está amparada pelo regulamento da Sociedade de São Vicente de Paulo e pelo Estatuto Social e deve cumpri-los. O presidente da Obra Unida é um membro do Conselho Central ao qual a unidade está vinculada. É importante lembrar que para que uma obra unida seja criada, é necessária a aprovação do Conselho Nacional do Brasil. O Estatuto Social é um instrumento jurídico que proporciona a razão existencial da Obra Unida. É composto por normas que expressam formalmente os princípios que regem sua organização.
é constituído a partir de um modelo emitido pelo Conselho Nacional do Brasil. A diretoria é uma equipe que coordena e administra a obra unida. Ela é composta pelo presidente e o vice, que precisam ser vicentinos. Também por tesoureiros e secretários, que não precisam ser vicentinos, mas devem ser pessoas católicas comprometidas com a causa dos pobres. A diretoria deve também possuir um conselho fiscal. O regimento interno é um instrumento disciplinar do funcionamento diário. Estabelece normas e procedimentos das atividades internas. A Obra Unida é um importante trabalho ofertado aos mais necessitados, mas como ela se mantém? Os principais meios de subsistência das Obras Unidas são promovidos pela prática da caridade. São mantidas por doações espontâneas, subvenções, doações dos vicentinos e por pessoas da comunidade e promoção de eventos beneficentes. Outras formas utilizadas para ajudar a manter a obra unida são os benefícios ou aposentadorias dos internos, de acordo com as normas do Estatuto do Idoso. Todos os meios de subsistência são transparentes e analisados por um conselho fiscal. Toda obra unida precisa observar e seguir o regulamento e os estatutos da Sociedade de São Vicente de Paulo no Brasil e as leis vigentes no país, estado e municípios. No tocante à profissionalização dos funcionários, não basta ter boa vontade. É necessário ter conhecimento e experiência profissional. Precisa conhecer a função que está assumindo, por isso deve passar por uma orientação profissional e vicentina. Os funcionários precisam ter em mente que trabalham por uma entidade cristã, sem fins lucrativos, e que servem pessoas pobres e desamparadas pelos parentes e pela sociedade. Acima de tudo, precisam ter amor no servir. Para administrar ou gerenciar a obra unida, é bom que seja formado em administração ou que tenha experiência na área. Precisa ter conhecimento das normas vicentinas e leis vigentes no território nacional. Cuidar para que todos os trabalhos sejam executados com eficiência e com qualidade. E comunicar ao presidente da obra toda e qualquer irregularidade, bem como suas decisões tomadas. Manter organizada em arquivos, informatizados ou não, toda a documentação da obra e dos internos. Atender bem ao público com zelo e eficiência. Precisa ter qualificação para a função exercida. E a recepcionista na obra unida, o que faz? Deve atender bem ao público pessoalmente, ao telefone ou por meio de e-mails. Fornecer todas as informações solicitadas. Controlar entradas e saídas de funcionários e visitantes. Receber e enviar correspondências e e-mails. Receber doações espontâneas de materiais e fornecer recibos. Na Sociedade de São Vicente de Paulo, o presidente e sua diretoria são os principais gestores, mas o administrador da obra unida também é um gestor. A pessoa, quando exerce a função de gestor, precisa desempenhar com eficiência 4 funções essenciais: planejar, organizar, dirigir e controlar. Com a gestão de pessoas, busca-se dar ênfase na organização administrativa, procurando destacar a melhor utilização dos recursos disponíveis,
otimizando as decisões, proporcionando maior agilidade ao fluxo de informações e reduzindo gastos. Nas unidades da Sociedade de São Vicente de Paulo, é preciso gerir pessoas de forma simples e eficaz, iniciando pelo recrutamento, seleção e desenvolvimento, sempre motivando os colaboradores a realizarem um trabalho cada dia melhor e eficaz, que atendam às necessidades desta grande rede de caridade. Despertar o desejo de servir por amor e não simplesmente pelo valor monetário que receberão pelo trabalho executado. Precisamos ter muito claro que gerir pessoas é trabalhar com seres humanos que têm sentimentos, vontades, alegrias e tristezas. É preciso equilíbrio na habilidade psicológica e ética. E quem ganhará com isso? A Sociedade de São Vicente de Paulo, com um trabalho otimizado. Os pobres assistidos pela unidade vicentina. O funcionário no seu desenvolvimento como pessoa e como profissional. Devemos todos nós, vocacionados, voluntários ou remunerados, conhecer a vida de São Vicente de Paulo e suas recomendações feitas às filhas da caridade, seguida pela família vicentina. Ao servir os pobres, serve a Jesus Cristo. Servis a Jesus Cristo na pessoa dos pobres. E isto é tão verdade como estamos aqui. Uma irmã irá 10 vezes a cada dia ver os doentes, e 10 vezes ao dia encontrará Deus neles. Ide ver os pobres condenados na prisão, e neles encontrará Deus. Servi às crianças, e nelas encontrarás Deus. Minhas filhas, quão admirável é isso! Ide a uma casa muito pobre, e ali encontrarás Deus. Qual é a função dos conselhos vicentinos? O que são obras unidas e quais as suas funções? Qual é a importância dos funcionários conhecerem a organização e a função das unidades vicentinas em que trabalham? Vocês já tinham ouvido falar sobre a vida de São Vicente de Paulo? E dos fundadores da Sociedade de São Vicente de Paulo? É preciso ter vocação para servir aos pobres, sendo voluntários ou remunerados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!